a Santa Clara. São Francisco, Santa Clara, onde está o túmulo de Santa Clara? São Francisco, onde está o túmulo de São Francisco. E a Porciúncula, que foi o local onde São Francisco morou por muito tempo. Porciúncula significa a pequena parte, né? Pequena parte do terreno que foi doado, porque São Francisco foi expulso de casa, né? Aliás, ele deixou, né, tudo, abandonou, jogou tudo lá pro pai e foi viver a vida dele com os confratelos, que diz, né, com os irmãos. Porque Francisco abandonou a riqueza dos pais, a herança dos pais, e foi viver exclusivamente para os pobres, para os leprosos, cuidava na rua, né? E a espiritualidade franciscana tocava muita gente, né? Na época de São Francisco, porque realmente era um desapego muito grande que ele tinha. Nós vamos amanhã visitar o crucifixo que falou com São Francisco, né? Aquele famoso crucifixo que está na Basílica de Santa Clara, na Igreja Basílica de Santa Clara, e nós iremos poder também estar diante daquele crucifixo que falou com Francisco. Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, né? Francisco pensava que era a igreja, né, o templo, né? Foi lá e começou a construir a igreja de São Damião, igreja de São Damião, que é um pouco mais afastada, essa a gente não visita, mas o crucifixo que estava lá naquela igreja, que falou com ele, não está lá, está na igreja de Santa Clara, que a gente vai visitar. Então a gente vai poder ter oportunidade de tudo isso amanhã, para a gente poder fazer e visitar com calma e tranquilidade as duas basílicas, mais a Porciúncula. A Porciúncula foi onde aconteceu muitas coisas relacionadas à vida de São Francisco, porque até então as igrejas lá em cima não existiam, né? Foi tudo construído depois da morte deles, Santa Clara e São Francisco. E existia a igreja de São Damião, existia um outro convento que era dos eremitas lá que vivia lá na época, mas aquelas outras foram todas depois. Então a maioria das coisas, dos eventos acontecidos na vida de São Francisco, está na igreja da Porciúncula, que é em Santa Maria dos Anjos, Santa Maria degli Angeli, que é agarrado ali a Assis. Então tem Assis e Santa Maria dos Anjos. E a Porciúncula é muito importante porque São Francisco, ele vivia ali, e no início, para a construção da ordem, para fazer as regras da ordem e tudo mais, de repente se espalhou e já tinha muitos franciscanos espalhados pelo mundo todo, inclusive Santo Antônio, né? Santo Antônio saiu da ordem agostiniana e veio para a ordem de São Francisco, São Franciscano, porque ele conheceu os franciscanos que vinham do Marrocos, que tinham ido evangelizar lá, que iam para evangelizar lá. São Francisco ficou apaixonado pelo aquele estilo de vida deles e entrou na ordem. São Francisco não era padre, ele era irmão, e ele entregou a ordem na parte de estudo, de educação, de tudo, a Santo Antônio. Ele chamou Santo Antônio de meu bispo, porque Santo Antônio era muito inteligente. Vocês conhecem, né? A história de Santo Antônio também, não conhece? Santo Antônio de Pádua, que pregava os sermões de Santo Antônio, né? Que eram os mais belas palavras, sábias. Por isso que está intacta o maxilar e a língua de Santo Antônio está intacto em Pádua, aqui na Itália, lá no norte da Itália, longe daqui. Mas então Santo Antônio já fazia milagres em vida. Ele tinha o dom da bilocação. Ele estava na igreja pregando e ao mesmo tempo estava lá num evento que aconteceu no pai dele, que o pai estava lá para ser julgado, e ele estava, as pessoas que viram ele lá onde o pai dele estava, viram ele lá e viram ele na igreja em Pádua pregando ao mesmo tempo. Então se chama o dom da bilocação, 2 lugares ao mesmo tempo. Santo Antônio, Padre Pio, todos esses tinham esse dom da bilocação. Então Santo Antônio era uma pessoa muito culta, muito inteligente, muito tão franciscanista. Então vamos entregar essa parte para poder formar os seminaristas e as pessoas da ordem, a formação da ordem a Santo Antônio. Então tinha um apreço muito grande, amizade muito grande. E eles se conheceram
no capítulo das esteiras, que foi o capítulo que reuniu todos os franciscanos ali em Assis, na Porciúncula, onde foi decidido as regras da ordem franciscana. Então, por isso que aquele lugar é muito importante. E ali morreu Santo Antônio, ou desculpa, ali morreu São Francisco, e ali tem um roseiral também, onde São Francisco se jogou. Lembra dessa história? São Francisco de uma grande tentação. Alguns falam que era uma tentação na área da sexualidade, outros falam que era outras tentações, mas o certo é que São Francisco, diante de uma grande tentação, ele se joga nas roseiras, nos espinhos, né, para poder afastar o inimigo, né? E aí aquelas roseiras se tornou, na hora que ele se jogou, os espinhos saíram de toda aquela roseira. E esse roseiral tem até hoje lá, e nós iremos ver todas, nenhuma tem espinho, todas ainda hoje. São Francisco, protetor dos animais, né, que falava com os animais. Às vezes a gente entra lá também na Porciúncula, sempre tem umas pombinhas lá em cima, sempre elas estão lá no cestinho lá, elas ficam sempre lá. Então São Francisco era o protetor dos animais. São Francisco conversava com os animais, né? Chamava todas as criaturas de irmão Sol, irmão Lua, né? Então ele tinha muito essa humildade, era uma pessoa muito tranquila, né? Digamos. Isso depois da sua conversão, porque antes era um jovem bem agitado, né? O pai queria que ele fosse para a guerra, que ele fosse lutar, enfim, né? Tudo que queria que ele fosse soldado, e ele se converteu diante de um leproso, né? Depois chegou até a beijar aquele leproso, que ele viu Cristo nele. Então Francisco saía evangelizando pelas ruas de Assis. Um testemunho que eu gosto de contar, aliás, dois. São Francisco, ele foi evangelizar, acho que era com o irmão Bernardo. Era um irmão que ele gostava muito de sair para evangelizar. Então eles saíam, e existia uma regra na ordem que sempre deveria sair 2 em 2 para evangelizar, para falar de Cristo, né? Sempre de 2 em 2. E aí ele foi com esse irmão, um dia saíram, e aí Francisco entrava nas casas, abraçava um, abraçava outro, quem encontrava na rua fazia uma festa, e abraçava, e dava um sorriso e tal. Quando chegou lá, depois do almoço, ali por volta das 2, 3 da tarde, aí o irmão perguntou para Francisco: Francisco, mas nós não íamos evangelizar? A gente não ia falar do evangelho, a gente não ia falar de Cristo para as pessoas? Ele fez, tipo assim, né? E eu, irmão, sim, mas a gente não fez isso, já são 3 horas da tarde, que a gente não vai pregar. E Francisco disse: meu irmão, quando a gente abraça um outro irmão, quando a gente dá um sorriso, quando a gente acolhe, a gente está evangelizando. Então, essas coisas que é muito dos franciscanos, que são muito ainda, né, que era muito de São Francisco desde a raiz, né, ele tinha muito isso, que o evangelho deveria ser pregado com a vida também, né? Quando faltar, né, as palavras, né? Então, assim, as palavras é somente um complemento, mas muito mais o testemunho, ele é muito mais válido, digamos assim. Então ele sempre falava isso. E a outra coisa que me chama muita atenção também de São Francisco é em relação à oração. Eles saíam, eles rezavam, né, sempre. E aí daqueles momentos que eles estavam ali com São Francisco, ele disse que quem rezasse 70 Pai Nosso seria salvo. Se todo dia nós rezássemos 70 Pai Nosso, seria salvo. Aí a gente pode perguntar, né, mas por que 70 Pai Nosso, né? O que Francisco queria dizer não era número 70 vezes você rezar, mas ele quer dizer que a gente tem que sempre estar em oração. Quem está sempre em oração se salva. É isso que ele quer dizer. Então tem algumas coisas assim dentro daquilo que é o carisma franciscano, a espiritualidade franciscana, que é muito interessante, porque às vezes a gente quer passar horas rezando, a gente quer sentir um arrepio, a gente quer sentir uma emoção, a gente quer fazer sentir, né? E às vezes o dia a dia, os santos sempre estão ensinando isso pra gente, estão sempre ensinando isso. O dia a dia, na simplicidade, quando der para rezar, reza um rosário. Quando não der o rosário, reza um terço. Quando não der um terço, um mistério. Quando der um mistério, uma Ave Maria. Mas o importante é você estar sempre em constante oração.
quem reza se salva. Em resumo, era isso que São Francisco dizia. Então, a gente respira essa espiritualidade franciscana que a gente vai ver amanhã, ver e ouvir. Amanhã nós teremos uma guia local que vai explicar pra gente os lugares de São Francisco, relacionados a São Francisco, mas pra gente já preparar o nosso coração nesse intuito da gente querer, né, estar perto original de Francisco e Clara. Só uma breve palavra sobre Santa Clara. Santa Clara é a igreja São Francisco, na igreja de Porciúncula. Quantos anos tem? Quantos anos tem? Quantos anos tem isso aqui? A mulher vai falar lá, gente, São Francisco, né? Quando que é? De misericórdia que já no tempo. E aqui vai ver estes lindos presépios com São Francisco, perto da Sagrada Família, porque Francisco foi também o inventor do presépio. Aqui também é possível tirar fotos. De Natal, quando Francisco estava pregando em um pequeno povoado no centro Itália que se chama Greccio, pensou de reconstruir o momento do nascimento do menino Jesus. E assim instituiu a tradição de celebrar agora, durante o período do Natal, começando da metade do mês de dezembro até o início do mês de janeiro, ficam todos os pequenos presépios ao longo da galeria aqui e da outra esquerda, ou no claustro, porque aqui fica também no claustro. E se podem ver estes pequenos presépios de todo o mundo. Em cada presépio fica a bandeira e o nome escrito do país de origem. E cada presépio é diferente. Fotógrafo é tu?
Dá uma foto. Delícia! Estamos no centro de Assis. Agora sim. E aqui fica mais.